Bom dia, aqui é a professora Thalissa, teremos mais uma aula de ciências. Hoje faremos a correção dos exercícios da página 277. Exercício número 1. Reproduza a tabela a seguir em seu caderno e preencha com informações sobre a esquistossomose e a teníase. Então, nós temos ali as informações, agente transmissor, causador e as respectivas doenças. Então, vamos lá. O agente transmissor ou a forma de contaminação da doença, da esquistossomose. Não há agente transmissor. As larvas, elas se desenvolvem no caramujo e elas saem na água, penetrando ativamente na pele do homem. O agente causador é o verme esquistossoma. Consequências para o ser humano. Dores abdominais, cólicas, fraqueza, aumento do baço e do fígado e o aumento ali também do abdômen, que é conhecido como barriga d'água. Métodos de prevenção, profilaxia da doença, né? Seria evitar, por meio do saneamento básico, que o esgoto não tratado chegue até rios e lagos, tratamento dos doentes, envolver a comunidade no controle da doença e principalmente combater o caramujo. Sobre a teníase, o agente transmissor, também não há agente transmissor. A contaminação se dá através da ingestão de carne de porco ou de boi, mal cozida ou mal assada, que contenha os cisticercos. O agente causador é a tênia, popularmente conhecida como solitária. Consequências: pode causar anemia, fraqueza, fome constante e até mesmo se tiver muitos vermes ali, né, pode causar obstrução intestinal e também apendicite. Métodos de prevenção: as carnes precisam ser muito bem cozidas, deve haver fiscalização dos frigoríficos e também de criadouros de animais e principalmente o tratamento dos doentes. A questão número 2. Reproduza a tabela em seu caderno e preencha com informações sobre a ascaridíase e a ancilostomíase. Sobre a ascaridíase, que é a lombriga, né? O agente transmissor, também não temos. A contaminação ali ocorre através da ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos da lombriga. O agente causador é a lombriga, que é conhecida como ascaris. Consequências para o ser humano: falta de ar, tosse, febre. O paciente também pode apresentar irritabilidade, né? Ficar irritado, desconforto, fraqueza, olheira, coceira, manchas claras e circulares na pele, o apetite irregular, então às vezes está com fome, às vezes está com muita fome, às vezes não quer comer, perda de peso, cólica, diarreia, anemia e desnutrição. E o método de prevenção: lavar muito bem os alimentos, ingerir apenas água tratada, saneamento básico. Como eu sempre falei, saneamento básico se enquadra aí em todas as formas de prevenção para qualquer doença. Saneamento básico e tratamento dos doentes. Ancilostomíase, que é conhecida como amarelão, né? O nome da doença. O grupo ali são dos nematelmintos. O agente transmissor, penetração, a contaminação da doença se dá através da penetração ativa da larva, que vive no solo. Então, basicamente, a diferença, né, se você vê no exercício falando sobre formas de contaminação, a do esquistossomo, ele ocorre na água. A larva precisa infectar o caramujo que está na água e
A outra larva que se desenvolve no caramujo também vai estar na água. Essa seria a forma de contaminação. As larvas são aquáticas. Já do amarelão, da ancilostomíase, a larva está presente no solo. Então, para ficar claro isso, né? O agente causador é o ancilostomo. Consequências para o ser humano: perda de sangue, fraqueza, anemia. Métodos de prevenção: não andar descalço, principalmente, instalações sanitárias adequadas e o tratamento dos doentes. O resumo número 2. Vimos mais 2 grupos de organismos nos últimos módulos. Reproduza em seu caderno a tabela a seguir que relaciona os grupos de seres vivos estudados e complete-a com as principais características desses organismos. Então, vamos lá. Os grupos. Então, a gente tem plateumintos e nemateumintos. Vou falar primeiro sobre os plateumintos. Os representantes: planárias, que são vermes de vida livre, tênias e esquistossomos. Modo de obtenção de alimento: as planárias alimentam-se de matéria orgânica, então restos, né, de folhas mortas, enfim, matéria orgânica em decomposição, ou até mesmo pequenos seres vivos. Já a tênia e o esquistossomo, eles são parasitas, né, e vivem aí dentro do hospedeiro, como é o caso do ser humano, que é um dos hospedeiros aí usados por eles. O habitat: ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Hábito de vida: as planárias têm vida livre, não causam doença, né? E a tênia e esquistossomo são parasitas. Principais novidades evolutivas: os plateumintos possuem a cefalização, que seria o surgimento da cabeça, né? Bem como a região anterior e posterior. Isso seria a principal característica do grupo. Os nemateumintos. Nemateumintos são os vermes cilíndricos. Nematóides, lombrigas, ancilostoma e necator. Os nematodos podem se alimentar de matéria orgânica em decomposição e também outros animais pequenos. Lombriga, ancilostoma e necator são parasitas de animais, como o ser humano e plantas. São parasitas de animais, como é o caso dos seres humanos, e também parasitam plantas. Habitat: ambientes aquáticos, água doce e água salgada, bem como solos úmidos. Hábito de vida: vida livre, tem nematóides que podem ser de vida livre, e parasitas, que daí seria o caso da lombriga, o ancilostoma e o necator. E principal novidade evolutiva: é o primeiro grupo a possuir o sistema digestório completo. Então, eles apresentam boca e ânus. Agora, a gente vai para a próxima aula. Só um momento aqui. Onde nós vamos falar sobre os moluscos. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre os moluscos. Então, eu vou usar aqui o site, né, que eu sempre trabalho, que é o Planeta Bio. A gente vem aqui em moluscos e vamos falar um pouquinho sobre esse novo grupo. Molusco significa, a palavra, né? Molusco significa animal de corpo mole. A maioria, como eles têm um corpo molinho, a maioria possui concha para proteção do corpo. Eles apresentam simetria bilateral. Dessas palavras aqui, o que eu tô pulando não é importante. Eu vou explicar só o que é mais importante para vocês do 7º ano. Tem coisas que a gente vai aprender só lá no ensino médio. Eles apresentam simetria bilateral. Então, por exemplo, se você dividir ele ao meio, o lado direito vai ser igual ao lado do esquerdo. Isso que é simetria, no caso bilateral. O habitat: existem espécies terrestres, como é o caso das lesmas, caracóis. Existem espécies de água doce, como os caramujos. E existem espécies marinhas: lula, ostra, caramujo, náutilo, são exemplos das espécies marinhas. O sistema digestivo, ou digestório, é completo. A partir de agora, todos os sistemas vão ser completos. Em muitas espécies, a digestão ocorre
fora da célula, né? Extra e intracelular, fora e dentro da célula. Eles apresentam uma estrutura, isso aqui não vai estar presente em todos, tá? Apenas em alguns moluscos. É uma estrutura chamada de rádula. Ele funciona como se fosse um dentezinho. Quando ele se prende, principalmente ali em rochas, ele vai raspando, né? Ele vai usando essa rádula aí para raspar ali a rocha e conseguir alimento. Então, seria uma estrutura parecida com um dente. A circulação. A maioria apresenta um sistema circulatório do tipo aberto. Isso significa que o sangue não corre, né, dentro de vasos sanguíneos. A circulação, então, o sistema é aberto. E tem um grupo que são chamados de cefalópodes, como é o caso do polvo, né? Que o sistema daí vai ser fechado. Ele já apresenta os vasos sanguíneos. A respiração. Os aquáticos respiram por brânquias, enquanto que os terrestres respiram por pulmão. A excreção. Eles eliminam os resíduos através de uma cavidade, que é o celoma, e eles são filtrados por estruturas denominadas de metanefrídeos. E o sistema nervoso são nervinhos ali espalhados pelo corpo, que nós chamamos de sistema nervoso ganglionar. Aqui a gente tem a classificação dos moluscos. A literatura demonstra que existem cerca de 50 mil espécies vivas e 35 mil espécies fósseis. Atualmente podemos dividi-las em 7 classes, conforme a árvore filogenética. O principal critério para essa classificação é o formato da larva e da concha, bem como a presença da cabeça, do pé e da massa visceral. Então, nós temos aqui o Quetoderma, são marinhos, não tem concha, eles são pequenos e vermiformes. O Quiton, marinho, única concha e apresentam placas. Neupilima, são marinhos, única concha, em forma de placa. Esse aqui parece um dente, o dentalho, marinho, única concha, pontiaguda. A ostra, marinhos ou também de água doce, a concha é dividida em 2 partes, né? 2 válvulas. Caramujo, marinho e de água doce ou ainda terrestre. O caramujo é encontrado em todos os ambientes. Marinhos, de água doce ou terrestres. Apresenta uma concha única e o estômago sobre os pés. Por isso que recebe o nome de gastrópodes. E aí, os polvos, que são marinhos, os tentáculos em volta da cabeça e a cabeça é ligada aos pés, né? Por isso que é chamado de cefalópodes. De um modo geral, podemos dividir o corpo dos moluscos em 3 regiões: cabeça, massa visceral e pé. Isso não se aplica a todos os moluscos, né? A grande maioria deles. Então, nós temos aqui o pezinho, né? A cabeça e a massa visceral, que é onde nós temos os órgãos, né? No interior aí da concha. Então, aqui a gente tem essa estrutura mostrando, né? A composição interna aí de um caramujo. De um caracol, desculpa. A concha. Número 1, a concha. Número 2, o manto. Número 3, intestino. 4 é um poro genital. 5 é a cavidade do manto. 6 é o ânus. 7 é um órgão respiratório. 8 são os olhos. 9 é a boca. 10 é a rádula, parece o dentinho, como eu falei. 11 são os gânglios nervosos, né? Os nervos espalhados pelo corpo. 12 é o papo. 13 são os nervos. 14 é uma cavidade chamada de celoma. 15 é o coração. 16
são as estruturas responsáveis pela filtração e eliminação de resíduos, que são os metanefrídeos. 17 é o estômago aparentemente grande até. 18, glândulas digestivas. E 19 são a estrutura ali que vai produzir os gametas, responsáveis pela reprodução, chamados de gônada.